Eu estou falando com vocês aqui nesse sábado porque eu não resisti em fazer algum comentário, algum tipo de análise sobre essas manifestações que ocorreram neste sábado em várias cidades brasileiras aí em protesto contra o governo Bolsonaro. É a segunda tentativa do lulopetismo e seus aliados do eixo do mal neste governo. E como a anterior, resultou fracassada também. São Paulo até que lulopetismo botou bastante gente na rua. Mas fora isso, foi um fracasso. Eu recebi imagens aí pelo WhatsApp de todo o país, filmes inclusive, e deu para perceber claramente que a população mesmo não está indo. Quem está indo aí são fanáticos, seguidores da seita do ex-presidiário Lula da Silva, gente que está aboletada aí nos sindicatos, em ONGs aparelhadas, na academia aparelhada, nessas organizações todas que vocês conhecem, PT, PCdoB, PSOL, e é por aí. Por aí. Os aliados que estão lá, por exemplo, na CPI da cloroquina, não botaram a cara para a rua, não. O Lula veio a público, durante toda a semana, convidar os manifestantes da sua seita para ir para a rua. Mas ele não teve coragem de ir para a rua, não. Não foi. Eu tenho imagens aqui, principalmente aqui, por exemplo, de Novo Hamburgo, que é na Grande Porto Alegre. O PT já foi ali prefeito. E, olha, não tinha praticamente ninguém ali em Novo Hamburgo. Lá no Recife, o pessoal me mandou áudios, inclusive, das manifestações do Recife lá. Uma vergonha, viu? Uma vergonha. Inclusive, uma vereadora do PT até foi, de novo, lá no Recife, que o governo do estado é do PSB e o prefeito também é do PSB, Partido Socialista Brasileiro. E uma vereadora foi confrontar um PM ali, e o PM tocou um spray na cara dela. Vários incidentes desse tipo aqui, mas não com bolsonaristas, né? Com ninguém. Mas eu posso dizer para vocês que foi um fracasso, sim. Novamente isso aí. E olha, e continuará sendo um fracasso todas essas tentativas do lulopetismo e seus aliados, do eixo do mal, sobretudo PCdoB e PSOL, continuará sendo um fracasso, porque essa gente, a esquerda brasileira, de um modo geral, ela está agora penando por um pecado original. Esse pecado original não vai livrar a cara do PT, do PCdoB, do PSOL, dos seus aliados aí, desmascarados nos julgamentos do Mensalão e da Lava Jato. É um pecado original que não vai se desfazer. E ele só pode ser suprimido e livrar a cara da esquerda, que terá que ser reconstruída, caso eles concordem em fazer uma autocrítica, coisa que eles não parecem dispostos a fazer em hipótese nenhuma. Eu achei até que depois do Mensalão eles iam fazer uma autocrítica. Não fizeram uma autocrítica. E ali no Mensalão, no julgamento do Mensalão, ficou claro que o PT e os seus aliados no governo de coalizão roubaram vergonhosamente o país, né? Se vocês quiserem saber como que eles roubaram, está aqui, ó, eu tenho esse volume aqui. CPI dos Correios, relatório completo aqui. Está tudo aqui. Letra de forma, dá para desfazer essa letra de forma aqui. Todas as investigações feitas, as revelações a respeito das roubalheiras do PT aqui. Essa CPI dos Correios aqui acabou originando o Mensalão. E quem é que estava liderando naquela época? O próprio presidente da República, Lula da Silva, que ele teve a cara livrada aí por uma saidinha esperta dos seus amigos juristas ali, que aconselharam o Lula a admitir caixa 2, mas não propina. E ele acabou imolando, inclusive, o seu lugartenente, que era chefe da Casa Civil, o Zé Dirceu. Vocês devem estar lembrados. O Zé Dirceu foi condenado aí. Foi pra cadeia. Cumpriu pena.
Depois ele reincidiu, foi para a cadeia de novo na Lava Jato. Mas aqui começou. Aqui, tá tudo aqui. Quer dizer, esse é um pecado original. Eu achei até que depois disso aqui o PT ia fazer, e os seus aliados, do PCdoB, do PSOL, eu fazia uma autocrítica. Vamos fazer uma autocrítica e vamos refundar aí a esquerda brasileira. Né? Porque essa autocrítica não foi feita. Esse pecado original permanece. Tem que fazer essa autocrítica, essa confissão, né? Os católicos que fazem as confissões, né? Tem que fazer essa confissão, essa autocrítica. Olha, nós roubamos, nós corrompemos, nós somos corruptos e admitimos isso aí, faz uma autocrítica. Né? E claro, como uma verdadeira autocrítica tem que ter desdobramentos. Quais? A extinção do PT, do PCdoB, por exemplo, é isso. Como aconteceu na Itália, inclusive, depois das mãos limpas. Né? Na Itália, depois da operação Mãos Limpas, que deu origem à Lava Jato, olha aqui, ó. Quem quiser saber como é que foi a Mãos Limpas, ó, tem esse livro aqui, ó. Já li tudo. Depois da operação Mãos Limpas, o Partido Comunista Italiano, o Partido Socialista, foram para o saco. E mais do que isso, expurgaram esses líderes aí. Né? Como fizeram nas Mãos Limpas aqui na Itália também. Ou seja, a esquerda brasileira não foi capaz até agora de fazer autocrítica, de colocar os seus partidos, extingui-los e de expurgar os seus líderes corruptos. Não fez isso aí. Então esse pecado original vai acompanhar qualquer esquerdista, qualquer pessoa de esquerda que queira se manifestar ou que vá em campanha, porque eles não terão como evitar essa discussão. Não tem como. Pode mascarar quanto quiser, como estou fazendo agora. Mas não tem como eliminar isso aí. Então, eu acho que pela primeira vez na história política eleitoral brasileira, a direita tem, de novo, a grande oportunidade de cobrar isso aí da esquerda. Porque seria bom até que a esquerda fosse democrática no Brasil. Não fosse o que é atualmente, que é um velhacouto do que sobrou aqui no Mensalão e do que sobrou aqui na Lava Jato. Aqui, ó. Não, vão forçar uma narrativa. No momento eles estão contando aí com o apoio da grande mídia brasileira, que todos os dias insiste em atacar o governo Bolsonaro. E essa gente aí que eu acabei de falar, essa esquerda brasileira aí, ela se coloca pior agora ainda sob a liderança, por exemplo, de um corrupto conhecido como Renan Calheiros, que é o relator da CPI, é o grande herói da esquerda. Ora, vejam só, o malvado favorito da esquerda brasileira hoje é um homem que está respondendo a 21 inquéritos, 11 dos quais estão no Supremo Tribunal Federal e sobre os quais estão sentados os ministros do Supremo Tribunal Federal, amigos do PT e do Lula, que não deixam a coisa andar. Né? A esse ponto tá chegando a esquerda brasileira, a esse grau de venalidade e de perversidade. Né? Então, a nossa esquerda brasileira, infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, com toda a sinceridade, porque no jogo democrático é preciso que não haja apenas um grupo que defenda posições ideológicas, mas principalmente uma esquerda que sempre foi aqui no Brasil, ou se intitulou pelo menos, herdeira do iluminismo, que é da defesa da honra, da justiça, da isonomia social, do respeito ao próximo. Nada disso, né? Isso aí não temos mais aqui no Brasil, né? Então, o resultado está nas ruas hoje, de novo, aqui no Brasil. E vai estar sempre nas ruas do Brasil. E com isso quem cresce? Cresce o próprio presidente Bolsonaro, né, que faz a contrafacção a isso aí, que tem feito a contrafacção, que se elegeu porque fez a contrafacção. E porque está num governo exatamente implementando todas aquelas consignas que vêm sendo colocadas em praça pública aqui desde 2015, que é o resgate, ou a retomada dos princípios da legalidade e da moralidade, né? Na área política e social, a anticorrupção, principalmente isso aí. E
por outro lado, na economia, a retomada do crescimento econômico sustentável para gerar emprego e renda. Ele vem fazendo isso aí. E não adianta ficar batendo nele dia e noite aí, porque não vai acontecer. Nada de negativo em relação a ele, né? O velho Brizola já dizia, quanto mais bater no Brizola, mais cresce. Que nem massa de pão. Quem faz pão sabe disso aí. E eu faço. Quanto mais bate, mais cresce. Não se amofinem, hein, meus companheiros, que defendem o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, por estar exatamente executando todas aquelas consignas que nós vínhamos defendendo de 2015 nas praças públicas. O que vocês estão vendo aí é uma nuvem, é espuma. Né? Tem muita espuma aí. Muita espuma aí. Eu acompanhei pelo meu WhatsApp aqui, por e-mail, né, o que está ocorrendo hoje nesse sábado em dezenas de cidades brasileiras. Né? A mídia, claro, ela está amplificando tudo isso aí, como vem fazendo contra o governo Bolsonaro. E é preciso sempre repetir por que a grande mídia está fazendo isso aí. Não se engane. Vocês que ainda veem a Globo, vocês que ainda veem leem a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, não se engane, a Zero Hora aqui em Portugal, não se engane para tentar identificar as razões pelas quais eles estão nessa posição, porque perderam as verbas publicitárias milionárias. Sempre se adonaram das verbas publicitárias milionárias do governo federal, das suas estatais, como o Banco do Brasil, Caixa, Petrobras. Perderam, isso aí perderam. Perderam muito dinheiro com isso aí. Estão indignados. Então eles apostam em qualquer movimento que se opuser ao governo Bolsonaro. É o que eles vêm fazendo aí há bastante tempo e continuam fazendo. E não só batendo, como amplificando o outro lado, como é o caso das manifestações de hoje aqui, inclusive no Brasil. Amplificando isso aí. Né? Então, eles perderam, primeiro, essas verbas publicitárias. Em segundo lugar, essas grandes organizações empresariais, jornalísticas, perderam o acesso que tinham aos fartos recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, por exemplo. Né? Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, a RBS, que tem o maior jornal do estado, o Jornal Zero Hora, ela conseguiu colocar ali, implantar as mais modernas rotativas de jornal que existiam na época no mundo, porque conseguiu dinheiro com o Lula no BNDES. Não tem mais essa história de dinheiro a longo prazo, juros pequenininhos. Muitas vezes, em algum momento, trocados até por publicidade. Não pagava, transformava em publicidade. Não estou dizendo que a Zero Hora fez isso, mas faziam isso aí. Né? Como não tem mais essas grandes organizações empresariais jornalísticas acesso à Receita Federal para conseguir redução de pagamento de impostos, benefícios fiscais, né? Vocês devem ter acompanhado essa semana aí o acordo que a Editora Abril está tentando fazer com o governo federal, com a Receita Federal. Eles estão devendo ali 713 milhões, é quase R$1 bilhão estão devendo. Eles assumiram isso, estão devendo isso aí. Eles querem parcelar um acordo colocando, olha, vejam só, como garantia a Veja. Quer dizer, se eles não pagarem, a Veja vai para o governo. Ora, se eu sou da Receita Federal, eu não aceitava esse tipo de garantia. O que vale a Veja? E a Veja fica a todo momento aí criando problemas para o governo federal. Quer dizer, é aquela história de criar dificuldade para vender facilidades. Né? Então, olha aqui, ó, não tem mais verba publicitária, não tem mais acesso aos cofres do BNDES, não pode mais entrar lá na Receita Federal e depois acabar acontecendo uma operação Zelotes como essa, que incluiu a Globo e a RBS, inclusive aqui do Rio Grande do Sul. Não tem mais acesso aos fartos recursos fáceis do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Né? Tudo isso aí, senhores, a verdade é que tudo isso aí incomoda essa gente aí. E eles querem que volte à situação como era. Agora vocês perguntem, alguém gostaria que voltasse ao Brasil que existia antes da Lava Jato, por exemplo, do Mensalão? Alguém quer isso aí? Dizer, essa gente já foi denunciada em dezenas de livros aqui. Eu quero mostrar para vocês esse sábado aqui. Ó. Dizer, o que são as vísceras do PT aqui. Ó. O país dos petralhas,
Na época em que o Reinaldo Azevedo era contra eles, agora é a favor, né? Porque ele é tucano, né? São aliados agora. Ó. A máfia da Estrela, do Lorenzoni, ó, máfia da Estrela. A vanguarda do atraso, eu ajudei a escrever esse livro aqui, que é a perseguição que o PT moveu contra os jornalistas aqui do Rio Grande do Sul. Né? Esse livro aqui vocês deviam ler também, ó, a biografia de Joseph Goebbels aí. Esse homem aqui, esse nazista, esse líder nazista aqui, é que implementou aquela política da mentira. Minta, 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 até que pareça verdade. É isso que está fazendo essa imprensa marrom brasileira hoje aqui. E o próprio PT e seus líderes hoje nas ruas, né? Como esse livro aqui também, ó, das lutas sociais ao poder, né? A história do PT. É isso aí. Mas depois desandou, né? Desandou de modo que revela, por exemplo, essa biografia aqui sobre a Lava Jato, do Vladimir Neto, que vem a ser filho de uma famosa jornalista brasileira, né? Da Globo. Ali está tudo aqui. E a coisa degringolou de vez, foi no governo da Dilma mesmo, né? A Dilma quebrou o país, a corrupção continuou graçando no seu governo, né? E sobre esse período da Dilma foram produzidos aqui livros devastadores, como esse aqui, por exemplo, Euforia e Fracasso do Brasil Grande, né? É o Brasil Grande, aquele que começou com Lula, dos campeões, das empresas campeões, tipo a RBS aí para conquistar o mundo, né? A Euforia e Fracasso, né? Do Fábio Zanini. Anatomia de um Desastre também, ó. Outro livro aqui da Cláudia Safati, João Bosch Ribair de Oliveira. Os bastidores da crise econômica que mergulhou o país na pior recessão da sua história. Aqui está contado em detalhes. A pior recessão que o Brasil já teve econômica em toda a sua história. Foi no governo Dilma, está aqui a história, né? Perigosas pedaladas aqui, tá? Se lembra daquelas pedaladas fiscais? Isso aqui da Dilma também, que derrubou ela, né? E outros dois, e principalmente esse livro aqui, isso aqui sim, é mais para vocês se divertirem, né? Tchau, querida. Do Eduardo Cunha, que acaba de ser libertado aí por ordem do Supremo Tribunal Federal, né? Que ele contou como é que foi o impeachment, né? Essas são as dicas que eu queria dar para vocês aí nesse final de semana. Com tudo isso aí, e ainda com o crescimento econômico bombando aí, e vai estar bombando mais ainda no ano passado, com tudo isso aí, sinceramente, eu não posso acreditar que nós, que defendemos o governo Bolsonaro, que somos adversários do eixo do mal, eu não acredito que nós não tenhamos massa crítica suficiente para poder entrar numa discussão e vencer essa discussão, né? Eu sei que eles estão avançando, e muito, né? Hoje mesmo, no meu blog, polibiobraga.com.br, eu estou ali transmitindo uma entrevista que concedeu à revista Veja o presidente do Superior Tribunal Militar. E o general diz ali, olha, essa gente está esticando demais a corda, né? E ele diz claramente, eles estão esticando demais a corda porque eles estão violando a Constituição. Sinceramente, eu gostaria que nós chegássemos em paz, ou pelo menos, mais ou menos como está agora, nas eleições do ano que vem, para derrotá-los novamente nas urnas. E eleger uma maioria dentro do Congresso Nacional, principalmente no Senado, como disse essa semana, quinta-feira, o presidente Bolsonaro. É uma responsabilidade que todos nós, brasileiros e patriotas, temos, não apenas de reeleger o Bolsonaro, mas conceder-lhe uma maioria no Legislativo, para pôr um cobro a essa gente que está manipulando de todas as formas o coração e a mente dos brasileiros para que eles façam aquilo que eles não devem fazer. Coisas das quais se arrependerão por o resto da sua vida. Não é isso que nós queremos para o Brasil. Eu não quero. Espero que você também não queira.